Irmãos, eu quero, a partir dessa noite, começar uma série de mensagens. Eu quero falar sobre liberdade. E o texto geral, a gente não precisa abrir agora, a gente tem um texto para hoje, mas quando estava pensando e orando, Senhor, o que eu prego, o que eu falo, e comecei a pensar, obrigado, Deus abençoe, galardão no céu, tá lá. E quando comecei a pensar sobre isso, um texto que me veio ao coração, que foi João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E comecei a pensar sobre isso, e hoje uma das grandes questões que estão colocadas na mídia, nas discussões, sejam elas em que nível for, é a questão da liberdade. Muita discussão hoje em relação à liberdade. Esses dias, nem sei qual foi o resultado, mas o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a respeito da legalização, ou seja, da liberação do aborto. Porque algumas pessoas acreditam que você precisa necessariamente ter a liberdade de escolher sobre a sua vida e sobre a vida da criança que a mulher carrega no ventre. Não vou entrar na questão do aborto, estou apenas falando sobre a questão da liberdade. Muita discussão existe hoje em dia sobre a liberdade de se usar drogas. Pessoas discutindo sobre a liberação da maconha, sobre liberação de outros tipos de drogas, se vai melhorar, se vai piorar. Também não quero discutir hoje a respeito da liberação em si das drogas, mas falar liberdade com relação ao uso do corpo. Houve um slogan há bem pouco tempo atrás, que ainda está por aí, meu corpo, minhas regras. Então, é a liberdade individual de alguém usar o corpo como bem entender. Tudo isso está debaixo do tema liberdade, porque muitas pessoas estão entendendo que a liberdade é uma questão individual. Ela não é uma questão que faz parte da sociedade, que faz parte do todo. Como a gente ouvia muito, eu ouvia muito quando era criança, adolescente, professores que falavam a sua liberdade, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Isso já foi esquecido completamente. O meu direito, hoje em dia se fala, o meu direito é pleno, independente do direito do outro. A minha liberdade é plena, independente do mal que possa fazer a uma outra pessoa. Mas no fundo, o que as pessoas estão discutindo é a liberdade com relação à ética e à moral dos cristãos. O que está por trás de tudo isso é assim, como é que a gente se livra das regras que os cristãos colocaram. Então o grande inimigo hoje é o cristianismo. Esse é o grande inimigo. Me mandaram um vídeo esses dias de uma discussão no Congresso, acalorada com relação ao aborto, e aí eu não posso reproduzir as palavras que aquele senhor usou, mas ele pegava a Bíblia, mostrava assim e falava, esses crentes, eles acreditam que isso aqui seja a verdade. Ele pegava a Bíblia assim, acreditam que isso aqui seja a verdade. Nós precisamos destruir isso. Nós precisamos combater, porque enquanto eles acharem que isso aqui é a verdade, os nossos ideais estarão em risco. Eu falei, opa, agora está claro o que se quer. É o contrário daquilo que nós cristãos entendemos por liberdade. Porque nós falamos em liberdade. Nós dizemos, quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aí vocês terão a liberdade de verdade, que não é essa liberdade que é anunciada por aí. E por isso, comecei a pensar, não, vamos então falar sobre liberdade. O que é ser livre de verdade? Qual é a liberdade que nós cristãos estamos anunciando? Livres do quê? Livres para quê? Da onde nós estávamos presos
e do que nós fomos libertos e para onde nós estamos andando hoje. Então hoje, especificamente, quero falar sobre vícios. O título da mensagem de hoje é Andando de Volta dos Vícios. Como é que a gente faz para entender que entrou nos vícios e como é que a gente faz para sair dos vícios? Como é que a gente entende se a gente é viciado? E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, Paulo está falando da embriaguez com vinho, porque na sua época já era um problema. O vício no álcool não é um problema de agora, é um problema que sempre existiu. Se a gente for ler a Bíblia lá em Gênesis, Gênesis conta que Noé plantou uma vinha, desta vinha fez vinho, se embebedou, e por causa da sua bebedeira, um dos seus filhos foi amaldiçoado. Então está lá no Gênesis o problema com álcool, e esse problema sempre existiu. Na época de Paulo havia o vinho, tinham misturas que se faziam com vinho para dar alguns efeitos mais fortes, para dar alguns outros problemas. Então Paulo está escrevendo aqui contra um dos vícios que a humanidade conheceu. A gente conheceu vários. E é interessante que hoje o tema dos vícios, quando você vai pesquisar, não é só vício em álcool. A gente não fala do vício, o vício do álcool é um dos muitos vícios que a gente tem hoje. Todos eles, de alguma maneira, eles estão querendo prender você, de uma maneira mais bonita, às vezes de uma maneira não tão bonita, mas grandes empresas, grandes indústrias perceberam que existem muitas maneiras de se prender uma pessoa, de escravizar uma pessoa. Existem muitas maneiras de tomar você e prender você numa cadeia e fazer com que você consuma determinado grupo de produtos, que você compre certas coisas, que você frequente alguns lugares, que você fale certas coisas, que você acesse determinados aplicativos. De alguma maneira, as pessoas têm percebido que é possível escravizar não apenas quimicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Tem várias formas de vício, de prender a sua alma, sua mente, seu corpo, seu coração. E essas pessoas, elas não mostram o lado ruim do vício. Elas estão mostrando alguma coisa boa. Quer ver? Você já viu comercial de cerveja ruim? Como é que é o comercial de cerveja? É legal, é bacana, você está na festa, está no churrasco com os amigos. É bacana. Vamos lá, churrasco é legal, né? Churrasco, quem aqui acha que comer churrasco é pecado? Não, churrasco é legal. Se tivesse, eu já ia pedir para sair, já ia pedir para ser retirado aqui.
Fala de qualquer pecado, no churrasco não, né, irmão? Não, mas aí você está lá com os amigos naquela reunião, então qual é o problema de tomar uma cervejinha naquela reunião tão bacana? Nenhum comercial fala que o álcool naquela cerveja pode te prender, te dominar, pode acabar com você. Até pouco tempo atrás, agora ficou um pouco mais proibido porque o negócio se tornou um pouco mais sério. Quantas propagandas a gente tinha de cigarro? Vocês devem lembrar, cigarro patrocinava esportes. Como é que o cigarro patrocina esporte? Todo mundo deve lembrar do Ayrton Senna, dirigindo a sua McLaren, conquistando o mundo. E quem era o maior patrocinador da Ayrton Senna? Marlboro, que na época era a marca mais valiosa do mundo. Escravizando as pessoas, acabando com a saúde, destruindo famílias, destruindo pessoas, acabando com relacionamentos. Milhões e milhões de pessoas morreram vítimas do vício de cigarro, morrem ainda. Mas, no entanto, era mostrado como algo bom, algo legal. Hoje a gente tem os vícios modernos, hoje tem vícios mais modernos, que as pessoas ainda não entenderam ainda a complexidade do negócio. A gente tem vício em redes sociais. Irmãos, é um vício. Depois eu vou descrever um pouquinho mais para frente a questão do vício, mas redes sociais, remédios, que são as drogas lícitas, pessoas que eram viciadas em remédios. Michael Jackson morreu e ele era viciado em analgésico. Tomava remédio para não sentir dor. Pessoas que são viciadas em compras. Pessoas que são compradoras compulsivas. Pessoa que vai na loja e não compra um sapato. Ela compra uma dezena de sapatos. Ela é uma verdadeira centopeia. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um quarto só para os sapatos. Mas não é que ela tinha um closet. Não, ela tinha um quarto só para os sapatos. É uma doença. É uma compulsão. Mas homem também tem vício em compra, tá? A gente fala do sapato porque é mais fácil identificar. Vício em sexo. Vício em trabalho. Vício em aparelho telefônico. Vício pessoas. Impressionante, irmãos. Uma vez um rapaz foi instalar a net lá em casa, e aí começamos a conversar sobre iPhone, e eu gosto de iPhone. E aí começamos a conversar, porque ele tinha um top lá. E aí ele falou assim, e aí nós conversando, no meio da conversa ele soltou quanto que ele ganhava por mês. Ganho X por mês. Tá legal, bacana, tudo bem. E aí lá pelas tantas começamos a falar de telefone, e ele, não, esse telefone aqui eu paguei barato. Quase 3 meses de salário. O sujeito trabalhou 3 meses no ano para pagar o telefone dele. Isso é uma doença. Se a pessoa não entendeu que isso é uma doença, ela está doente realmente. Como é que você trabalha 3 meses para ter um telefone? Provavelmente a pessoa não tem dinheiro para colocar crédito. Ou seja, a função telefone deve estar desabilitada. É só para andar e dizer, eu tenho. Existe o vício na ostentação, em você ter uma pose de uma posição que realmente você não tem. Isso é um vício, é uma doença. Vício em academia. Pessoas que são viciadas em estar na academia, em exercícios físicos, não porque querem ter saúde, mas porque querem ter uma identidade do corpo, que na verdade aquilo não é real. Aquelas pessoas não são de verdade. Elas não vão conseguir passar muito tempo da sua vida daquele jeito. Mas elas são viciadas. Viciadas em correr, viciadas em selfie. É um negócio impressionante.
Durante as férias a gente estava passeando com uns amigos, e aí estava eu e um amigo meu, a gente andando, aí ele falando assim, cara, é doença isso, não é? Porque era assim, vinha vindo o trem, de verdade, irmãos, isso foi agora, vinha vindo o trem, e devia ter umas 30 pessoas tirando selfie com o trem vindo. E aí a gente olhando assim, com uma certa maldade no coração, imagina se essa pessoa tropeçar ali. Vocês dão risada, mas há 40 dias mais ou menos, um empresário bem-sucedido caiu da muralha da China porque tentou tirar uma selfie num lugar mais bonitinho, caiu e morreu. Ele perdeu a sua vida porque ele foi tirar uma selfie. Selfie já é considerado um vício. Vícios modernos. Essa lista que eu fiz, que é grande, que poderia ser até um pouquinho maior, o problema dela não é apenas a dependência, não é apenas a alegria de alguém que tira uma foto. A gente não está aqui pregando contra a alegria. Não é a alegria de alguém que toma um copo de cerveja, não é a alegria de alguém que participa de um jogo de baralho, não é essa alguém que tem um relacionamento lícito dentro do seu casamento. O problema é que nós estamos falando de perda de emprego, casamentos desfeitos, acidentes de trânsito, doenças do corpo, doenças da alma, pessoas que estão se destruindo, perdendo a vida, entregando a sua vida, simplesmente para manter um vício que não vai trazer nada a elas. Parece que não, mas o problema é muito sério. Pessoas que estão tendo problema no casamento, porque são viciadas em redes sociais. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, falasse assim, quem é que bebe vinho? Não precisa levantar a mão não, irmão. Calma, Tessa, calma. Se eu perguntasse, algumas das pessoas que bebem ficariam assim, olhando e pensando. Agora eu vou perguntar, quem tem Facebook? Pode levantar a mão, irmão, não tem pegadinha não. Olha lá, ninguém tem vergonha, quer dizer, tem vergonha porque ficou com o negócio. Mas ninguém tem problema de falar assim, eu tenho Facebook. Agora, existem pessoas que estão perdendo o emprego, pessoas que estão tendo problema no seu casamento, pessoas que estão tendo problemas psicológicos, porque tem Facebook. Facebook faz mal, irmão. Vou explicar, faço um parênteses, nem estava aqui no esboço, mas deixa eu te falar algumas formas como o Facebook faz mal na sua vida. Se talvez você ainda não entendeu. O Facebook funciona da seguinte maneira. Ninguém posta as mazelas de sua vida no Facebook. As pessoas postam suas grandes ideias, seus pensamentos filosóficos. As pessoas postam as fotos de viagem, as festas. E aí, você não vive naquilo o tempo todo. Sua vida não é aquele glamour o tempo todo. Aí você está lá triste, aí você olha aquele seu amigo que você nem gosta dele, ele está naquela festa, arrumado, bonitão, já dá aquela... dói aqui, não dói? Você, Aí você está lá na Pindaíba, você entra lá no Trivago e dá aquela busca, pacotes de viagem, tenho R$2 para gastar. E aí você não acha nenhum pacote de R$2, você fica revoltado. Aí você entra no Facebook, está lá aquele seu primo distante, que nunca fez nada pela família, está lá viajando nas Ilhas Canárias, praias paradisíacas. Aí você já olha e faz, dói o outro. E assim vai. Aquele seu amigo feio da escola, sabe aquele feinho, aquele que você zoava, que você botava apelido, de repente ele põe aquela foto de carrão,
com uma moça bonita dando passageiro, dói os dois, dói aqui. Isso vai te machucando. Você não sabe na realidade como é que está a vida dessas pessoas. Mas você começa a pensar na sua vida. Poxa, essas férias eu não viajei. Poxa, tá ali o rapaz que eu botava apelido. Tá nessa, ó, olha como ele está bem. Olha a família do fulano. Olha a família do ciclano. E aí você começa a depreciar a sua própria vida. E você não se lembra que no último verão você também colocou uma fotinho lá na praia e uma outra pessoa olhou para você e ficou com inveja de você também. E esse ciclo vai indo e você faz parte disso. E todas as pessoas ali que postaram essas fotos, todas elas vão ficando mal. De tal forma que o Facebook vai tornando uma geração de pessoas depressivas. E aí você precisa ostentar mais para mostrar para aquelas pessoas que você é melhor. E você entra num ciclo. E não vou entrar muito aqui porque na próxima semana eu vou falar sobre ciclos viciosos. E aí você entra nesse ciclo. E faz mal. E aí eu quero falar então um pouquinho sobre o vício, sobre o pecado do vício. Irmãos, e antes de prosseguir, deixa eu só dizer uma coisa. Eu não estou aqui falando como psicólogo, como psiquiatra, como um profissional, estou falando pastoralmente. Se você for procurar um psicólogo, a abordagem vai ser outra. Um psiquiatra, a abordagem vai ser outra. Aqui estou tratando de uma abordagem pastoral. Como é que nós tratamos disso espiritualmente? Como é que nós olhamos para os vícios de forma espiritual? E é com essa perspectiva que a gente vai pensar o que é um vício. O que é vício? É pecado? Eu lancei no meu Facebook de propósito. Café é pecado? Eu não sabia que o café podia ser um negócio tão polêmico. Pessoas revoltadas porque eu só perguntei se alguém achava que o café era pecado. Eu só perguntei, eu não falei nem que sim nem que não. Eu só queria saber. Irmãos, com relação ao café em si, por mais que a cafeína possa trazer um nível de dependência, e por mais que o café possa ser prejudicial para aquele que tem uma predisposição à gastrite, irmão, o mal que o café faz é menor do que respirar em São Paulo. Faz mais mal respirar em São Paulo do que tomar café. Então, deixe meu café em paz. Não corta meu café, não é. É um pouquinho de vício. Mas o que ele produz de mal é muito pequeno. A não ser que você tenha um consumo absurdo, assim, litros e litros, mas aí é outra coisa. Mas deixa meu café em paz, irmão. Só que o que é um vício? E eu vou começar falando do álcool, que é o que o texto bíblico nos trouxe aqui, e depois falar de outros vícios. Porque o Paulo está falando aqui, não vos embriagueis com vinho. Vinho, o álcool, ele é depressor. Por mais que as pessoas que tomam um pouquinho de álcool fiquem alegres, álcool causa depressão. Quando você usa, algumas das suas faculdades mentais, elas são rebaixadas. De tal forma que a melhor definição que eu ouvi do que é uma pessoa alcoolizada, uma pessoa uma vez me falou, a diferença é que quando você está sóbrio, você pensa, mas não faz. Quando você está sob o efeito de álcool, você faz e nem pensa. E em alguns casos, você nem lembra que fez. Isso é o álcool. O álcool ele funciona como um desinibidor. Isso desde as épocas mais antigas. Está lá o rapazinho que tem vergonha de se declarar para a mocinha. O que ele faz? Toma um gole e vai lá falar com ela como se ele fosse um grande herói.
Ele continua sendo a mesma pessoa, mas ela se torna menos tímida. Se fosse só isso, ainda vá. Mas o problema é que o álcool altera a coordenação motora, a pessoa ela se torna mais estabanada, diminui a velocidade dos reflexos, diminui a memória, de tal forma que algumas pessoas, elas não se lembram do que fizeram quando estavam alcoolizadas. Ela diminui a inteligência drasticamente. Pessoas que estão sob o efeito de álcool não conseguem resolver equações matemáticas complexas, e conforme vai aumentando, chega uma hora que a pessoa não consegue mais fazer continha de mais nem de menos, ela vai reduzindo a inteligência. Se fosse só isso, ainda vá. O problema é que, sob o efeito de álcool, as pessoas têm a tendência a se tornarem agressivas. É por isso que entre 80% e 90% dos casos de violência no lar são com pessoas que estão alcoolizadas. A pessoa, ela tem uma chamada confusão mental. Ela tem dificuldade de discernir. É por isso o grande número de acidentes com pessoas alcoolizadas. É o sujeito que está de moto e olha assim, vem vindo duas luzinhas assim, vou passar no meio daquelas duas motos ali, e vai e tromba de frente com o caminhão. Porque ela não consegue discernir a realidade. Ela perdeu o controle da sua vida. É isso que Paulo está falando, não se embriaguem com vinho, não se intoxiquem com vinho. Paulo está falando, não ultrapassem um limite. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração, mas Jesus transformou a água em vinho. Não tem problema, Jesus transformou a água em vinho. Irmão, se você consegue ser igual a Jesus, vá em paz. Se você não consegue ser igual a Jesus, põe o pé no freio e volta. Porque Jesus, quando transformou a água em vinho, transformou aquele casamento infeliz num casamento feliz, e diz a palavra do Senhor que os seus discípulos creram nele. Então, se os seus discípulos não conseguem acreditar em você depois de uma taça de vinho, esquece isso, larga disso aí. Lembre-se também o seguinte, toda droga é porta de entrada para outras. Todo vício é porta de entrada para outros vícios. Paulo diz aqui claramente, não se embriaguem com vinho, porque nele há contenda, dissolução. A palavra no grego, ela significa literalmente não salvação. A embriaguez com o vinho é a negação da salvação. A embriaguez com o vinho é a negação da cura. Então a gente tem dois, Paulo está falando de dois polos. Das pessoas que estão andando debaixo do vinho e das pessoas que estão andando debaixo do Espírito. Quem está andando debaixo do vinho não vai encontrar a salvação, ou debaixo do álcool. Quem andar debaixo do Espírito, esse sim vai encontrar salvação. Só que, como eu disse, eu comecei pelo vinho, mas eu quero te dar um caminho para você entender, será que eu sou um viciado? Pode ser em café, pode ser em internet, pode ser em sexo, jogos, trabalho. Eu olho biblicamente e eu não vou olhar cada um dos textos, mas eu vou tentar durante a semana publicar essa sequência de textos. Mas biblicamente, quais são os sinais do vício? Que são esses que nos importam, porque eu estou falando pastoralmente. Vou a esses sinais desse caminho de dissolução. Você desperdiça seu tempo. É aquela história assim, sentei na frente do Facebook para postar uma foto. De repente olho pela janela e vejo que já está escuro já, né? Aí você percebe que você passou o dia inteiro, não comeu, não bebeu, não tomou banho, simplesmente porque você sentou ali para postar uma única foto. Você desperdiça tempo.
seu trabalho já não anda mais, você não produz no trabalho, você deixa de fazer as coisas importantes da vida, porque está se dedicando a alguma dessas coisas. Seja qual for das coisas da lista que eu falei acima, remédios, álcool, redes sociais, compras, qualquer coisa. Você desperdiça tempo com aquilo lá. Isso é um sinal. Você não vê limites. Você acha que todo tempo é tempo, toda hora é hora, todo lugar é lugar. Você não conhece mais limites. Você quer fazer aquilo o tempo todo, em qualquer quantidade. Não importa não importa se aquilo está fazendo mal ou bem. Você quer comprar alguma coisa, não importa o preço. Você quer fazer aquilo, não importa as consequências. Você não vê mais limite. Isso que você está fazendo também pode te isolar, te separa das pessoas. Você não participa mais do convívio da família, você tem dificuldade de relacionamento no trabalho, você está deixando de frequentar a igreja, você está deixando de participar com os amigos, você quer, na melhor das hipóteses, você quer estar com pessoas que tenham aquela mesma fissura, aquela mesma paixão que você, porque você não considera isso um vício. Aliás, o viciado nunca acha que ele é viciado. Tá? Ele acha, uso esse negócio todos os dias, faz 30 anos, mas não sou viciado. Essa é a declaração de um viciado. Quando você tem falta, você se torna agressivo. Está faltando o celular. Você já quer bater em alguém já. Né? Não, cadê meu celular? Você imagina, como assim? Não tem Wi-Fi aqui. Me dá a senha do Wi-Fi. E você não pede educadamente. Você quer a senha a qualquer custo. Como aquela história do rapaz que estava no velório e chegou assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí ele respondeu, respeito morto, tudo maiúsculo? Você se torna ansioso. Você não vê a hora de chegar num lugar onde tenha aquela situação. Você não vê a hora de estar com aquela coisa, de fazer aquilo. Você se torna ansioso. E são muitos os sinais da ansiedade, o suor, a dificuldade em falar, a dificuldade de pensar, alteração na alimentação. Quantos jovens e adolescentes não passam, às vezes, o dia inteiro sem comer porque estão na frente de um videogame? Quantas pessoas não pulam refeições porque estão assistindo Netflix? Você perde o sono, você tem alteração na sua rotina em troca de uma prática que ela não deveria estar ali. Isso são sinais do vício. Todas essas coisas mostram para você que você está caminhando para o vício. E o caminho do vício, o caminho do vício é o contrário da salvação. No vício, na intoxicação, no excesso, não há salvação. E essa é a nossa questão. Não é que a gente quer acabar com a sua alegria. A gente está vendo que a sua vida vai por água abaixo. Para a gente ilustrar isso, para você entender melhor, se você puder comigo, Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Nos conta a história daquele pai que tinha 2 filhos, a parábola que nós chamamos parábola do filho pródigo. Não quero ler a parábola toda, mas a história do filho pródigo eu não vou ler como uma parábola, mas como uma narrativa.
conta a história de um filho viciado. Não era um vício em drogas, não era um vício em nada disso aqui. Na verdade, ele é um genérico do vício. Serve para qualquer coisa, para qualquer vício que a gente queira explicar. A história do filho pródigo nos mostra bem o que é um jovem, o que pode acontecer com uma pessoa que se envolve em algum tipo de vício. E por que a gente fala isso? Porque o texto, no versículo 13, fala que ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Essa palavra é a mesma que Paulo usa quando fala: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução. Ou seja, não se embriaguem com vinho, porque vocês vão viver igual o filho pródigo, igual o filho mais novo dessa história. O que esse rapaz fez? Ele não viu o limite. Ele desrespeitou o seu pai. Ele falou: pai, me dá aqui a herança, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito. Ele não viveu debaixo da autoridade. E essa autoridade pode ser chefe, pode ser Deus, pode ser igreja, pode ser amigos. Ele falou assim: não quero viver debaixo de autoridade de ninguém. Eu quero viver a minha vida. E aí eu vou viver do jeito que eu quiser agora. A vida é minha, eu vou viver do jeito que eu quiser. Papai, seu dinheiro, minhas regras. Daqui para frente é isso. Pegou o dinheiro dele e foi-se embora, desrespeitando o pai. Ele se isola da sua família, dos seus amigos. Ele vai viver num lugar distante. Ele sai da cidade. Ele não quer proximidade, ele não quer ninguém falando para ele nada. Ele se isola de qualquer convívio social. E assim ele sai. Diz o versículo 13 que juntou tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele foi. E ali ele viveu uma vida compulsiva. Ele desperdiçou a sua fazenda, diz a versão que eu leio, desperdiçou os seus bens. Um dos problemas do viciado é que para o viciado não existe amanhã. Para o viciado em compras, não existe fatura de cartão de crédito. Para o viciado em álcool, não existe ressaca no outro dia. Para o viciado em sexo, não existem doenças transmissíveis, não existem consequências. E aqui o filho pródigo, apesar de ser um moço rico, viveu a vida que quis, como se não houvesse amanhã. Mas, irmãos, essa é a nossa preocupação pastoral. Uma hora a conta vem. Uma hora as consequências chegam. Chega uma hora na vida que qualquer coisa que a gente faz, a gente vai receber as consequências. Aquilo que você plantar, certamente colherá. É a lei da vida. Se você planta milho, você colhe milho. Se você planta vento, você colhe tempestade. E aí o versículo 14 fala que depois dele gastar tudo, gastou tudo, assim, gastou. E o interessante é que o viciado, ele acha que vai chegar uma hora que o vício vai acabar. Que assim, se eu usar mais um pouquinho, eu vou encontrar a satisfação. Se eu comprar mais um pouquinho, eu vou encontrar satisfação. Se eu acessar mais um pouquinho, eu vou me satisfazer. O problema é que a agonia não passa jamais. A vontade não passa jamais. E aí você sempre precisa de um pouquinho mais. Sempre precisa de um pouco mais. Só que chega uma hora
que você não tem mais como sustentar o seu vício, seja ele qual for. E aí a conta vem. No caso desse rapaz, diz que houve uma grande fome naquela terra e ele começou a padecer necessidades. E aí, ele foi apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou algumas versões, alforrobas, que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Essas bolotas que o texto está falando, Quem lembra do que é carrapicho? Lembra que carrapicho? Aquilo que você tacava nos molequinhos na rua? Então, essas bolotas são uns carrapichão, assim, uns carrapicho grandão. Sonho de qualquer criança, imagina? Se um carrapicho do tamanho de uma bola de tênis, lá em Israel tem esse negócio. Então, de repente, se você estiver planejando uma viagem para Israel, vê se você encontra esse negócio, deve ser sensacional você tacar nas pessoas, deve ser um negócio muito legal. É um mato, é um negócio que não é nutritivo, que em épocas de grande escassez era dado aos animais, simplesmente para os animais acharem que tinham comido. A melhor comparação para você entender o que é uma alforroba é miojo. Porque miojo é aquilo, você acha que você comeu, mas na verdade você não comeu nada. E nas épocas que eu comia miojo, hoje faz muitos anos que eu não faço mais isso, que eu larguei esse negócio. Mas quando eu comia miojo, você tinha que comer perto da hora de dormir, porque você comia e deitava. Assim, quando o estômago percebia que era miojo, você já estava dormindo. Assim, aí é só aguardar até o café. É isso. E aí, o filho pródigo está assim, eu posso comer a bolota do porco? E o pessoal fala, não, porque você vale menos do que o porco. Entre você e o porco viver, eu escolho o porco. Se você morrer de fome, tudo bem. O porco não pode morrer de fome. Essa era a situação do filho pródigo. Foi aí que foi a esse lugar que o vício levou. E agora eu pergunto, como é que a gente sai dessa? Porque eu não quero deixar você aqui nessa história. Como é que a gente sai dessa? Esse filho mais novo, ele parou, versículo 17 fala que ele, caindo em si, pensou, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. O que essa história, o que essa narrativa do filho pródigo está nos ensinando? Que existe um caminho de volta. E não é que eu quero ensinar para você, olha, 5 passos simples para você sair do vício. Não é isso. Não é isso. Mas eu quero dar para você alguns princípios bíblicos de como é que a gente sai do vício. Não são passos, são princípios. São coisas que a gente tem que observar na nossa vida. Primeira coisa é que para sair de um vício, você precisa de calma, paciência e persistência. O caminho de volta para o filho pródigo era longo. O caminho de volta para qualquer pessoa que está num vício, seja ele qual for, é longo. Não existe fórmula mágica que tire você dessa em um dia. Você não entrou nessa em um dia e não é de um dia para o outro que você vai sair. Você vai precisar ser perseverante, insistente. Vai precisar se levantar e cair muitas vezes. Segundo princípio que eu quero te dar é que você vai precisar trabalhar e muito para que isso aconteça.
Você pode dizer assim: ah, pastor, mas o senhor não está orando por mim? Estou, meu filho. Só que se você não trabalhar, Deus não vai te tirar dessa. O filho pródigo, ele estava comendo mato. Ele queria, aliás, a fome era tanta que ele queria comer mato para sobreviver. E eu acho interessante isso porque quando a gente não trabalha, pega um terreno qualquer. O que dá num terreno qualquer? Mato. Pode olhar na história da humanidade, não existe nenhum jardim que tenha nascido sozinho. Não existe nenhum belo jardim que você possa olhar e falar assim: nossa, que jardim maravilhoso, que flores bonitas, que árvores vistosas. E alguém vai dizer assim para você: cresceu aí, nem sabia. Ó, estava fechado, era um terreno vazio, de repente a gente viu esse jardim bonitão. Já viram isso acontecer alguma vez? Não. Um jardim só floresce debaixo de muito trabalho. Se você quer colher coisas boas na sua vida, meu irmão e minha irmã, é debaixo de muito trabalho. Se você quer sair do vício, você vai precisar de muito trabalho. Vai ser difícil. Você vai precisar analisar a sua situação racionalmente, como fez o filho pródigo. Ele parou para pensar: quantos trabalhadores do meu pai têm um emprego e eu aqui passando fome? Você precisa olhar: qual é a minha situação? O que eu estou fazendo? Os males que eu estou criando? As coisas que eu estou perdendo? Você precisa fazer uma lista objetiva, uma análise da sua situação e da onde você quer chegar. A partir daí, planeje as suas metas claramente. Só que não coloque metas ousadas. Coloque metas que você possa alcançar. Você parou e olhou e falou assim: eu estou usando o Facebook 6 horas por dia. Amanhã eu só vou usar 4, que já é muito. Mas é 1/3 a menos do que você usava ontem. E coloca o cronômetro. Opa, deu 4 horas. Está na hora de eu sair. Ah, mas eu queria só mais uma fotinho. Você já sabe, você está abaixo da meta. Você precisa trabalhar mais. Você precisa se esforçar mais. Você precisa andar um pouco a mais. Você precisa, assim, olha, daqui para frente, eu vou reduzir os limites do cartão de crédito. Acabou. Eu vou colocar limites de gasto. Mas não apenas planeja, execute, faça. Se você não trabalhar, não vai dar em nada. Não fique esperando: o Senhor vai me libertar. Filho, até Israel, quando saiu do Egito, teve que andar. O Senhor podia ter falado assim: Moisés, vamos dar o golpe. Você vai tomar vamos, chama o Congresso aí, derruba o faraó, você é o presidente. Não, ele falou: não. Para sair da escravidão, vocês vão ter que andar. Então andem, execute, tenha metas, mas cumpra as suas metas. Faça uma avaliação constante. Esse filho pródigo, ele falou assim: eu vou lá, eu vou dizer para o meu pai, eu pequei. E eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me dá pelo menos um trabalho. E aí ele sai daquele lugar, daquela terra, e ele vai. E o texto nos diz que era uma terra longínqua. Imagina um rapaz com fome, tendo que caminhar para uma terra longínqua, sem saber o que o pai ia dizer lá para ele, mas ele vai. Ele fala: esse é meu plano, eu vou. Não vou ficar aqui não, vamos lá. E chegando lá, ele foi muito abençoado. Mas sabe, irmãos, a gente tem que pensar na execução do que a gente faz espiritualmente. Não é só materialmente. Porque o Senhor está conosco. A gente não vai sair dessa por nós mesmos. Mas uma outra coisa que ajudou muito o filho pródigo
é andar em família. Porque o filho pródigo estava sozinho, mas ele pensou: vou voltar para o meu pai, para a minha cidade, para os meus amigos. Eu não posso, você não vai sair dessa sozinho. Você vai sair em comunidade. Procura quem possa te ajudar. Mas procura alguém firme, né? Não vai procurar alguém pior do que você. Procura um barco salva-vidas, não procura uma âncora, né? Não é naquele churrasco cheio de cervejeiro que alguém vai te orientar como é que você sai do vício da bebida. Procura andar em família. Não fica sozinho. Procura pessoas que você possa abrir o seu coração. Procura pessoas a quem você possa confiar, que possam de fato te ajudar. Procura alguém que você possa abrir o coração e dizer claramente, que um dos problemas do viciado é que ele não abre o coração para ninguém. Você precisa encontrar alguém para dizer assim: olha, eu estou em pecado, eu preciso de ajuda. Eu preciso, não precisa ser o pastor, mas alguém da sua confiança, alguém da sua família, alguém dos seus amigos. Celebre cada vitória. Pastor, mas eu vou fazer festa a cada vitória? Não, mas se alegre com cada vitória. Quando o filho pródigo voltou, o pai o abraçou e celebrou. O texto que nós lemos de Efésios, ele nos diz o seguinte: ele diz assim: mas não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmão, o que Paulo está dizendo é: se alegra no Senhor, canta no Senhor, faça salmos, se alegre. A cada vitória sua precisa ser um culto a Deus. Não é assim: a cada vitória minha eu vou abrir uma champanhe. Não é isso, não sai dessa. A cada vitória sua, você vai se alegrar diante do Senhor. A cada meta que você cumprir, você vai cantar e se alegrar no Senhor. Porque uma das coisas que acontecem com o viciado é que quando ele começa a perder aquilo que ele tem de vício, ele começa a se entristecer. E agora você precisa tirar isso do seu coração e encher o seu coração com a alegria do Senhor. Você também precisa viver uma vida espiritual. O que acontece com muitas pessoas é que a gente só olha essa vida. A única alegria que as pessoas querem é a alegria neste mundo. A felicidade que aquele pessoal que eu falei no começo, da propaganda de cerveja, da propaganda de cigarro, a alegria que eles querem dar para você é uma alegria hoje. Mas a gente não quer dar alegria para você hoje. A gente quer que a sua alegria seja eterna. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E já caminhando para a conclusão, a vida em Jesus é exatamente o contrário da vida que a propaganda de cerveja está te anunciando. É exatamente o contrário da vida que a propaganda do cigarro, que a propaganda do supermercado está anunciando para você. A vida de Jesus é uma vida em abundância. A liberdade que Jesus está te oferecendo não é a liberdade para você fazer o que você quiser. É a liberdade para você viver verdadeiramente feliz. A única maneira de te livrar das consequências do pecado é te livrando do pecado. A única maneira de te livrar das consequências de uma bebedeira é não se embebedando. A única maneira de te livrar da fatura enorme do cartão de crédito que o vício de compra vai te trazer é evitando você de comprar. É fazendo com que você não compre. É a única maneira. Não tem jeito.
Essa é a liberdade que Jesus veio nos dar. Não é deixar que a gente possa fazer o que quiser livremente, porque todos os nossos atos terão consequências. Então a gente se livra dos atos. Irmão, e tenha a certeza, viver fora da lógica deste mundo louco é bom demais. É bom demais. A gente tem vivido uma loucura e a gente não tem percebido o quanto esse mundo está arrastando a gente para um buraco. E se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Livres para adorar a Deus, livres para servir a Deus. Não é fácil, é uma guerra, é uma luta. E nós vamos falar ainda dessa luta mais adiante. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite é que se de repente você nessa explicação que eu falei a respeito dos vícios, você começou a ver e falar, opa, eu acho que eu estou entrando por esse caminho aí. Eu quero te dizer que Jesus quer te tirar dessa. Que Jesus ele quer te livrar disso. Você está achando que liberdade é andar com uma calça jeans rasgada, podendo consumir o que você quiser, celebrando aquela liberdade como se não houvesse amanhã? Isso não é liberdade. Isso é o começo da prisão. É a chave que vai aprisionar você. Olha para as pessoas que têm caminhado para o vício, como é que está a vida delas. E não estou nem falando do vício em crack, não é nem isso, não estou nem chegando aí. Mas as pessoas estão se afundando nos mais diversos vícios. Pessoas que têm problemas de saúde sério e não tratam porque estão gastando dinheiro com o smartphone. É uma verdade, li no jornal há um tempo, mas é uma verdade. O brasileiro não tem dente na boca, mas tem celular caro. Eu estou vendo algumas pessoas fazendo assim, ó. E tem gente achando que isso é liberdade, que isso é sabedoria. Jesus é brega, mas olha, ter o celular faltando um dente, isso é liberdade. Não, isso é prisão. Isso é prisão. Pessoas que estão deixando o convívio da sua família porque tem amigos virtuais. Teve um caso na Finlândia, li na internet, não sei dizer se é verdade, mas de uma pessoa que tinha muitos seguidores em algumas redes sociais e ela resolveu fingir o seu velório. Ele ficou muito chateado porque ninguém apareceu no velório fake dele. Simples, porque são amigos virtuais. Muito provavelmente essas pessoas, olha, fulano morreu, dá um curtir aí, curtiu e acabou. Não sei quem é. Não sei. Só que a pessoa acha que isso é liberdade. Isso é o que há. Mas não é. Brega é seguir Jesus. O que arrasta esse país para o fundo do poço é porque tem cristão pregando contra o aborto. É porque tem cristão colocando regras no meu corpo. É porque tem cristão querendo dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não é isso. É porque tem cristão dizendo assim, olha, você está pegando esse caminho aqui, o final desse caminho vai te levar à morte. Mas eu tenho um caminho de vida, que está me libertando desse mundo todo, e que não está me escravizando, que está me libertando. Porque quando nós olhamos na verdade, essas pessoas querem nos escravizar. Jesus disse que o jugo dele é suave, não é pesado como que o mundo dá. Então, meu querido, eu não sei o quão viciado você está. Eu não sei o quão amarrado você está. Eu não sei o quão preso você está. Mas Jesus quer te libertar. Talvez você esteja pensando assim, não dá para sair. Dá. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente
vocês serão livres. Dá para se libertar. Seja lá onde você estiver amarrado, dá para se libertar. Talvez você esteja pensando em seguir o caminho do vício. Não tem problema nenhum. Ouça esse alerta. O caminho do vício é um caminho onde não há a salvação. É o contrário da salvação. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que se embriaga não encontra a salvação. Aquele que se intoxica, aquele que não vê limites, ele não vai encontrar a salvação. Esse é o risco que nós corremos, nos encaminhar para longe da salvação. Mas ouça essa palavra nessa noite. Jesus quer te libertar. Jesus quer te dar liberdade verdadeira. Eu queria então te convidar a orar. Queria te convidar, se você puder, toda a igreja, se puder se colocar de pé. Nesse momento, mesmo que você diga assim, pastor, eu não sou viciado, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Pastor, o senhor falou, não foi comigo. Zerado de vícios. Esse é o momento que você tem para se alegrar diante de Deus. Porque Deus tem tido misericórdia da tua vida. Se você não tem vícios, louve o nome do Senhor, diga obrigado, Senhor, obrigado. Porque de fato, no mundo que nós vivemos hoje, se você não tem nenhum vício, é uma dádiva gloriosa do Senhor sobre a sua vida e você pode se alegrar e celebrar nesse momento. Mas a Bíblia também diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então depois de você se alegrar, você vai dizer, Senhor, me segura para eu não cair. Não deixa eu entrar nesse caminho não, Senhor. Estou bem, estou feliz onde eu estou. Mas talvez você tenha ouvido e dito assim, eu tenho problemas. Eu preciso libertação de alguma coisa, em alguma dessas áreas que o pastor falou. Essa é a hora que você vai clamar ao Senhor e dizer, Senhor, me liberta. Eu preciso de ajuda. E eu quero fazer como o pastor falou. Talvez você não lembre de todos os passos, de todos os princípios que eu falei aqui para você. Mas não esqueça de um deles. Procura alguém que possa te ajudar. Não se isola. Procura alguém que você possa confessar, dizer, olha, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda. A igreja está aqui para te ajudar. Então você pode orar nesse momento por você mesmo, ou você pode, junto comigo, interceder por alguém que você sabe que tem um problema de vício e que isso tem destruído a vida dele. Você pode nesse momento, em oração junto comigo, orar por si ou interceder por alguém. Mas eu te convido a orar nesse momento. Curva sua cabeça e vamos orar. Deus, nós rogamos em nome de Jesus a libertação que só o Filho pode dar, Senhor. Nós vivemos num tempo em que muitos querem nos escravizar de muitas maneiras. E de alguma forma nós temos sido tentados de tantas maneiras. E temos visto alguns que andavam do nosso lado, mas que agora estão acorrentados neste mundo, Senhor. Com vícios escusos ou às vezes com vícios aceitáveis, mas que estão sendo aprisionados. Mas nós queremos orar pela libertação dessas pessoas agora em nome de Jesus, porque só o Senhor Jesus é capaz de libertar. E aquele que está debaixo de Jesus será liberto verdadeiramente. Por isso nós oramos por eles, Senhor. Nós oramos por lares que estão sendo desfeitos por causa de pessoas viciadas. Nós oramos por pessoas que estão perdendo o emprego por causa de vício. Nós oramos por pessoas que estão perdendo o convívio com a família por causa de vícios.
Nós oramos por pessoas que têm se perdido das maneiras mais absurdas. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia delas e que nos use para salvar essas pessoas, para trazer essas pessoas de volta para o bom caminho que é Jesus. Senhor, não deixa que essas pessoas se percam, não deixa que essas pessoas morram nos seus vícios, mas liberta em nome de Jesus. E se entre nós há alguém aqui que precisa de libertação, que o Senhor com o Teu Santo Espírito possa tocar e libertar. Nos abençoa, Senhor, nessa série que vamos fazer, para que de fato, Senhor, o Senhor possa abençoar essa igreja com libertação, com liberdade, para que nós possamos proclamar ao mundo perdido que o Senhor nos libertou e que pode libertá-los também. Abençoa, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.